Olá, eu sou Aura Leminski e sejam bem-vindos à palestra sobre o grande artista curitibano e brasileiro Paulo Leminski. Ele gostava de ser chamado de poeta, mas ele foi múltiplo. Ele atuou em várias áreas diferentes, sempre em quantidade e qualidade. Isso é que surpreende, esse legado que ele deixou. Até hoje, depois de quase 27 anos depois da sua morte, a sua obra continua mais viva que nunca. Além de poeta, ele foi também músico, biógrafo, tradutor, escreveu prosas, romances, crônicas, foi professor, publicitário, judoca, haicaísta. Enfim, ele transitou por tantas áreas diferentes e sempre com um resultado surpreendente. Paulo Leminski tem, principalmente na cidade onde nasceu, Curitiba, ele é um mito. Ele sempre deixou essa impressão de que a obra, a inspiração, foi uma coisa fácil, como se ele tivesse sido privilegiado com tanta criatividade, tantas ideias, mas não foi exatamente assim. Pode ter sido assim também, mas muito antes de aparecer toda essa capacidade brilhante de criar coisas tão geniais, de forma tão espontânea, ele se dedicou exaustivamente aos estudos. Ele era um intelectual erudito, ele estudou no Mosteiro de São Bento, passou 1 ano e meio no Mosteiro de São Bento, onde ele aprendeu uma boa parte de todas as línguas que ele sabia, pelo menos assim, como se aprofundou nas línguas clássicas, o latim, hebraico, aprendeu o inglês, o francês, o italiano. Isso tudo aconteceu dentro da época que ele estava dentro do Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Isso de 13 para 14 anos e meio, foi quando ele acabou retornando para Curitiba, voltou para os estudos normais, até por indicação do próprio mosteiro, porque ele não tinha, enfim, vocação para o celibato. Mas o que importa é que dentro deste regime do Mosteiro de São Bento é que ele realmente conseguiu aprender a ter a disciplina, a ter a dedicação. Então ele tinha uma enorme vontade. Quando menino, ele já desde cedo procurava livros realmente assim bastante difíceis, principalmente para uma criança. Ele tinha já interesses que iam muito além da idade dele. Mas dentro de toda essa vontade, desse desejo, digamos que assim, um momento crucial da vida dele, de organização, de disciplina mental, se deu quando ele estava no Mosteiro de São Bento. Então, voltando para Curitiba, o que aconteceu? Mesmo ele se jogando dentro das mais diferentes vertentes do conhecimento, ele sempre teve dentro dele uma capacidade muito grande de concentração, de dedicação. Ele não passava um dia sem ler um livro, sem aprender novas palavras em alguma língua diferente. Ele era um poliglota e ele passou a estudar línguas, depois que ele saiu do Mosteiro de São Bento, ele passou a estudar línguas de forma autodidata, principalmente com o intuito de poder ler os clássicos no original e poder traduzir. Então ele passou a ser um conhecedor de línguas com a intenção de poder traduzir. Então ele passou 14 autores, ou melhor, 14 línguas diferentes, de 56 autores diferentes, ele verteu para o português. Então, dentro dessa avidez que ele tinha pelo conhecimento, pela sabedoria, ele acabou expandindo demais os conhecimentos dele da língua e, consequentemente, claro, da história, da cultura de tantos povos diferentes. E a poesia surgiu na vida dele, é curioso porque o pai dele, militar, descendente de polonês, mas gostava muito de escrever poesia, gostava muito de ler. Então, o pai estimulou muito esse hábito da leitura dentro de casa e mesmo vendo o pai escrevendo poesias, ele começou a escrever aos poucos as suas. Então Leminski dá para dizer que foi muito influenciado pelo pai, apesar do pai ter sido um militar e não um intelectual, um poeta conhecido, mas era um poeta que se considerava
poeta no sentido de alguém que fazia poesia. Isso para o meu pai era a coisa mais importante, né? Não é o importante não é você ser poeta, mas é você se considerar poeta. Então, dentro da poesia, meu pai passou por diversos momentos diferentes. Então, ele teve o seu momento da poesia marginal, teve o contato com os poetas concretos de São Paulo. Teve um momento em que ele tinha uma poesia que era tão diferente dali do final dos anos 60, começo dos anos 70, que alguns intelectuais mais acadêmicos, digamos assim, mais quadrados mesmo, nem consideravam que ele escrevia poesia. E hoje a gente tem Paulo Leminski como, eu acho que o mais citado entre todos os poetas brasileiros dentro das redes sociais. Então é muito importante que a gente acredite no que está fazendo. Ele acreditou no que estava fazendo, mesmo indo contra tantas opiniões, tantas críticas diferentes, e dentro de um universo de referências que ele tinha, ele começou a ser um experimentador. Eu acho que Leminski, a referência dele é muito forte justamente nesse sentido de ser inovador, de ser inventivo, de ser criativo, de experimentar mesmo possibilidades dentro da linguagem, que a linguagem se expandisse dentro de outras áreas da cultura e da arte, como ele fez isso tão bem. Diferente do que muita gente imagina, que acha que Paulo Leminski tinha como a sua principal produção a própria poesia, era também, porque tudo que ele fazia tinha poesia. Mas a música foi tão importante quanto. E não só a música como letrista, mas a música também como composição. Ele era um cancionista, ele compunha tanto letra quanto música. Então deixou uma obra fantástica também. São mais de 110 músicas já catalogadas. Esse trabalho de resgate musical é feito pela Estrela, Rui Leminski, que não só fez todo esse resgate musical, organizou dentro de um acervo, como também tem feito releituras e tem apresentado isso com uma roupagem diferente e extremamente atual. Então, tanto o projeto Leminski Canções, como disco, que inclusive pode ser baixado na internet, quem quiser, dentro da página leminski.com.br, pode ter acesso a essas 25 primeiras músicas que foram rearranjadas por ela, e também no Songbook, que é o livro que traz todas as partituras. Então, assim, fora os shows também que estão sendo feitos pelo Brasil e mundo afora. Então, esse resgate da música dele prova o quanto a música, paralela à poesia, era tão importante dentro do pilar de atividades de Paulo Leminski. E aí, junto com tudo isso que a gente tem também para dizer em relação, por exemplo, à prosa, a prosa para ele a gente pode dizer, por exemplo, que o livro Catatal, que é uma das obras emblemáticas dele, é a mais emblemática de todas. Foi o primeiro livro que ele ficou 8 anos escrevendo. É um livro que não se tem notícia, por exemplo, dentro da literatura brasileira, não se tem nada parecido. Ele quebrou várias regras e utilizava de muitas referências também, tanto da língua quanto misturar momentos diferentes da história, ficção com realidade. Então, o Catatal até hoje é estudado e muitas, inclusive, teses acadêmicas se baseiam no Catatal para, enfim, é um desejo de desvendar uma obra que ainda tem muito a dizer. Depois do Catatal vieram outras obras na prosa, bastante importantes também. Agora que são elas, é um livro totalmente diferente de tudo que se tem notícia, que se conhece de Paulo Leminski. No primeiro momento parece muito um roteiro de cinema, cinema era uma coisa que ele amava. Mas agora que são elas, ele também tem uma coisa de brincar com o tempo, ele vai e volta. Então, assim, logo no início, quando o livro foi lançado, algumas pessoas até não entenderam, acharam que, enfim, de repente, assim, Leminski acabou virando um artista
literário pop, está abandonando toda a sua erudição, mas não é nada disso. Inclusive, assim, este livro foi defendido por vários intelectuais, entre eles Boris Schneiderman, que é intelectual russo, que anos atuando no Brasil e fez uma defesa da importância das qualidades literárias desta obra. Então, agora que são elas, é uma outra obra importantíssima dentro de toda a obra deixada por Leminski. Outra obra importantíssima para a gente falar também é o Metaformose. Metaformose é um livro da literatura que tem como base a literatura, os mitos gregos, mas de forma romanceada. Então esse livro, ele inclusive ganhou Jabuti já póstumamente. É um livro de prosa, mas a gente consegue entender um pouco assim dessa complexidade, né, da obra do Leminski quando a gente percebe, por exemplo, que no Prêmio Jabuti, que era um livro de prosa, acabou ganhando no gênero poesia. Então ele brincava muito com essas coisas e deixava sempre até os seus jurados sempre brincava com isso e deixava assim um momento assim de se pensar exatamente. Cada coisa tem que estar dentro de um gênero fixo ou não, ou a gente pode utilizar de várias vertentes diferentes dentro de uma mesma obra, você fazer poesia com prosa, prosa com poesia, ter música na poesia, poesia na música. Então todas essas características da arte estavam sempre presentes nas suas obras. Como biógrafo, Leminski também sempre teve uma vontade muito grande de escrever sobre 4 grandes referências biográficas dentro da sua vida, que é Cruz de Souza, poeta negro simbolista, Bachot, o maior haicaísta de todos os tempos, Jesus, que se chama Jesus antes de Cristo, onde ele enfoca um Jesus que é poeta e filósofo e esquecendo um pouco essas características que todo mundo conhece, todo mundo enfatiza, da questão da religião para passar por um Jesus humano. E Trotsky, que é o renegado dentro da Revolução Russa, que enfim, é um grande intelectual e que assim, a própria história em si ainda não reconheceu a sua importância dentro de toda essa trajetória dessa Revolução Russa que se transformou no regime do comunismo, enfim, que hoje já não existe mais, mas que deixou grandes mudanças dentro de todo um pensamento da sociologia e das possibilidades de sociedade. Então, Trotsky foi para ele uma grande referência fortíssima. Bom, Leminski também, além da parte mais artística que era tão explícita, ele tinha outras atividades também que o acompanharam durante toda a vida, sua relativa passagem pela vida, que foi rápida e meteórica, 44 anos, mas ele, paralelamente a toda essa produção artística que ele fazia, ele também foi professor de cursinho. Então, como professor de cursinho, ele teve até, se deixou uma marca na cidade de Curitiba, porque as aulas dele eram totalmente revolucionárias, ele simplesmente esquecia as apostilas, o conteúdo didático e partia muito mais para uma aula show, que hoje a gente vê tantos professores hoje percebendo o quanto que é importante as pessoas estarem muito mais motivadas e as coisas se relacionarem mesmo com a realidade, com a vida, para despertar interesse. Então ele tinha isso, ele usava das suas aulas como uma possibilidade de ir fazendo todo um trabalho de convencimento para que, enfim, para que as pessoas se soltassem mais, para que as pessoas também produzissem, para que as pessoas
Eu acho que uma coisa que se tinha muito, principalmente em Curitiba, durante os anos 60, né, um jeito muito rígido de ser, uma coisa muito certinha. Ele quebrou isso dentro de um universo próprio, e ele sempre estimulava e motivava que as pessoas fizessem isso. Então, assim, a sala de aula com o professor de cursinho foi um dos espaços onde ele tinha essa vontade de estimular as pessoas. Como publicitário também, durante muitos anos da sua vida, ele trabalhou nas agências de publicidade, às vezes fazendo muitos trabalhos em casa, porque ele era um pensador 24 horas por dia. Então, não necessariamente ele ia até um local de trabalho, e era ali que ele ia criar e ter as suas inspirações, e ao mesmo tempo também não era saindo dali que simplesmente as coisas se desligavam e se reconectavam dentro do outro mundo. Ele não desligava nem um minuto, ele era completamente conectado num tempo onde não se existia computador, redes sociais, Google e ferramentas de pesquisa. Isso é importantíssimo dizer, porque hoje a gente tem essa quantidade enorme de informações à disposição. E Leminski se fez basicamente através dos livros, da leitura e, claro, de reflexões sobre isso. Então, era tudo muito mais difícil imaginar. Por exemplo, em Curitiba, nos anos 60, devia ter 1 ou 2 selos no máximo. Praticamente, acho que tinha só um selo importante, e assim mesmo não era muito grande. Então, uma das coisas que ele adorava fazer quando ia viajar, ele ia muito para São Paulo, Rio de Janeiro, era frequentar os selos de lá, onde ele poderia ter acesso aos livros. Então, os livros eram justamente essas páginas que hoje a gente navega com tanta facilidade. Ele tinha esse trabalho de ir até lá e garimpar os livros certos, às vezes aguardar um livro que ele sabia que existia, mas que não estava disponível no momento. Ele tinha que ter essa paciência. Era um trabalho realmente de muita dedicação. Mas ele, como publicitário, retornando, ele tinha um prazer muito grande com a palavra. Então, na publicidade, ele teve momentos assim de ganhar prêmios, de estar entre as equipes mais importantes, diferenciadas de publicidade na cidade, justamente porque, enfim, era uma coisa relativamente nova, não existia nem faculdade de publicidade. Então, praticamente quem trabalhava nessa área, na área da palavra, dos redatores, eram os artistas da palavra, da literatura, e quem elaborava a parte visual eram os artistas plásticos. Então, era um ambiente de efervescência cultural muito grande, e ele tinha muito prazer em trabalhar na publicidade, mas com uma condição. Como para ele era muito importante, ele gostava muito, inclusive, de produzir de madrugada, quando estava todo mundo dormindo. Ele sempre trabalhou na publicidade meio período, no máximo. Trabalhava dentro de uma agência de publicidade só no período da tarde, porque ele precisava da manhã para descansar, porque a madrugada, a noite, a madrugada era dedicada à criação da poesia, da música, das traduções e dessa leitura toda, enfim, de conhecer e aprender mais das línguas. Foi jornalista também, não só jornalismo escrito, como também televisionado. Televisionado foi algo que ele acabou participando mais no final da vida, que ele fez o Jornal de Vanguarda em São Paulo, na TV Bandeirantes, e ele era o redator, e foi quando ele teve a oportunidade também, deram carta branca para ele fazer um jornalismo completamente solto, aberto, no sentido de que a notícia tinha que ser dada, mas junto com a notícia ele declamava poesias ao mesmo tempo que encenava isso de um jeito diferente. Então ele marcou a publicidade, ele marcou o jornalismo, e esse jornalismo também não só o televisivo, mas o jornalismo como crítico. Ele começou
Muito cedo, com 18, 19 anos, ele já trabalhava no jornalismo como revisor. Depois de revisor, passou a fazer o jornalismo mais factual, reportagens, e aí mais tarde veio a assumir várias colunas de jornal, mas aí já era um jornalismo opinativo, um jornalismo crítico. Ele escolhia, selecionava exatamente sobre o que ele gostaria de falar e falava exatamente o que achava. Então, durante muitos anos, ele manteve essas colunas, não só nos jornais de Curitiba, como também em jornais de São Paulo, Folha de São Paulo, escreveu para Isto É, para Veja, para várias revistas nacionais super importantes. Como tradutor, ele traduziu do egípcio, ele traduziu do japonês, sem falar das obras todas que ele traduziu, super importantes, algumas inclusive, como por exemplo Satírico, é a primeira tradução no Brasil diretamente do latim, da língua original que a obra foi escrita. Então ele tinha uma diversidade muito grande também dentro desse universo das línguas, tinha um prazer muito grande, e como tradutor também de poesia, nada como ser poeta para traduzir poesia, para conseguir pelo menos tentar entrar dentro da cabeça de um poeta que escreveu determinada língua, para tentar entender exatamente a essência daquilo muito mais do que as palavras. Então, por exemplo, no caso do polonês, ele traduziu o maior de todos os poetas romântico, que é o Adam Mickiewicz, que é um grande nome, inclusive super reverenciado até hoje dentro da Polônia. Quase todas as cidades têm alguma rua, avenida com o nome de Adam Mickiewicz. Todas as principais cidades têm. A maior estátua de todas é do Adam Mickiewicz. Ele, além de poeta, também foi um militar, lutou pela independência da Polônia e escreveu uma obra de poesia fantástica. Então, Leminski resolveu traduzir pelo menos um soneto. Aí você fala, mas apenas um soneto? Por que só um soneto? É um trecho de um soneto, mas o trecho desse soneto ficou como uma marca registrada. Né? O grande poeta brasileiro traduzindo o grande poeta polonês, que teve esse trecho dessa obra, foi musicada por outro descendente de polonês, que é o professor José Miguel Wisnik, que musicou essa obra e que, enfim, às vezes, assim, o Leminski tinha essa capacidade de detectar, observar, às vezes, um pequeno trecho, um pequeno momento dentro de uma obra vasta, dentro de um universo imenso de produção, e pensar e fazer com que isso virasse ouro. Então, dentro de vários momentos, assim, quando ele trabalha a obra de outros autores, a gente percebe essa capacidade que ele tinha também de perceber e de fazer isso virar algo, quase se apropriar desta obra também como um coautor, que foi no caso desse poema do Adam Mickiewicz, que foi exatamente o que aconteceu. Então, dentro dessa vasta obra que ele deixou, a gente percebe que foi um caminho de muita dedicação. Ele abriu mão de boa parte da juventude dele, no sentido de que enquanto os amigos estavam jogando futebol, estavam saindo com garotas, estavam preocupados com outros assuntos, ele estava dedicado, lendo, estudando, trabalhando, produzindo. Então isso faz com que a gente tenha que entender que, mesmo que pareça fácil essa obra do Leminski, a gente tem que levar em consideração todo esse pilar, toda essa estrutura que foi criada, toda essa trajetória de intelectual erudito que ele teve durante alguns anos da vida dele, e isso é que deu todo o alicerce para a gente ter, às vezes, a impressão de que, sabe, puxa vida, a gente abre, no caso de toda a poesia, onde tem toda a obra que ele deixou para ser publicada, está neste livro. E a gente percebe em muitos poemas que você fala, puxa, mas eu me identifico tanto com isso, por que eu não... dá aquela sensação de que você fala, puxa, eu podia ter escrito isso, por que eu não escrevi?
né? Mas essa capacidade de precisão, concisão, é muito leminskiana. Inclusive, a gente percebe que essas novas gerações de escritores, de poetas, muitos se inspiram na obra de Leminski. A gente vê muito de Leminski num bom sentido, né? Muito do que vem sendo feito por aí. Essa obra, Toda a Poesia, reúne todos os livros que foram publicados, não só em vida, mas os póstumos também. Por que a gente diz os póstumos? Porque foram livros, os que não foram publicados em vida, foram livros que ele deixou absolutamente prontos para serem publicados. A gente tem, claro, dois aqui que eles passaram por uma triagem. A gente já tinha um caminho, né, já tinha um norte, não tinha exatamente como deveria ser publicado o livro, mas eles já estavam norteados, ou seja, já tinha todo um trabalho de edição, e para ele isso era muito importante. Ele era extremamente crítico consigo mesmo, então ele tinha o costume de trabalhar e retrabalhar a sua obra. A gente percebe isso. Essa que é a nossa sorte, numa época de pré-computador, onde tudo era escrito à máquina, o manuscrito. Ele tem, quando a gente tem todo esse acervo guardado, são mais de 30 mil manuscritos, datilografados, que a gente percebe todo o trabalho que ele teve de anotações, de palavras que foram riscadas e daí substituídas, mas você tem aquelas outras palavras, enfim, você tem todo o raciocínio do processo criativo, do processo do escritor. Então isso assim está registrado, e a gente percebe o quanto, no caso, por exemplo, o Catatal, o livro levou 8 anos para ser concluído. Ele as páginas passam por centenas de autocorreções. Então a gente percebe o quanto para ele era importante estar sempre elaborando e lapidando todo esse pensamento. No Toda a Poesia, a gente tem então os livros que foram publicados, todos de poesia. Se tem alguma coisa de poesia que não está aqui, na realidade, então, não foram poemas que foram selecionados a vir a público diretamente por ele. Esse livro foi uma decisão depois de anos que a gente ficou com os livros de poesia começaram a se esgotar, e daí não eram publicados novamente, ficaram esgotados, e a gente começou a sentir das pessoas uma certa cobrança mesmo. A família precisava trazer em forma de livro novamente Toda a Poesia, porque a poesia já estava nas redes sociais, já estava no computador, ou seja, a poesia já existia para quem quisesse procurar, poderia encontrar na internet, mas o objeto afetivo, o livro, precisava voltar a circular. Então, depois de alguns anos estudando como que a gente faria isso, até mesmo por qual editora, tivemos a família recebeu alguns convites para poder publicar. Minha mãe, como organizadora, Alice Ruiz, decidiu pela Companhia das Letras, falou: não, vou fazer um trabalho com a Sofia Mariucci, que é editora da Companhia das Letras. Nós duas em conjunto acabaram fazendo todo esse trabalho de conclusão do Toda a Poesia. E o Toda a Poesia, quando veio em 2012, para surpresa de uns, para talvez não tão surpresa para outros, mas enfim, Leminski chegou ao livro com Toda a Poesia, chegou o livro mais vendido de todos os gêneros, ganhou vários prêmios importantíssimos da ACP, da Associação de Artistas do Estado de São Paulo, ganhou como melhor livro do ano em todos os gêneros. E até uma particularidade na época que foi lançado, logo depois, desbancou em alguns locais, inclusive os 50 Tons de Cinza, que na época era o livro mais vendido. Então, para a gente foi um orgulho e foi uma alegria também ver que assim, é um Leminski querido por tantos e tantas pessoas até que sequer tinham nascido na época que ele faleceu e que estavam ávidos a poder ter um livro do Leminski em casa. Então, Toda a Poesia é
best-seller, é um sucesso absoluto que, enfim, veio, acho que, reavivar uma parte bem importante que vem através de outras ações que a família vem desenvolvendo, alavancou todo esse processo, enfim, de uma redescoberta, de uma descoberta para uns, de uma redescoberta para outros, enfim, de uma felicidade para alguns fãs que estavam saudosos, de a gente poder apresentar, enfim, compartilhar o máximo possível de todo esse legado que enfim, que nos cabe fazer dividir isso com todo mundo. Aqui dentro do songbook, aqui estão as partituras, que são 110 músicas que foram selecionadas. Na realidade, assim, elas foram alguma coisa ainda não está em partitura, mas uma boa parte da obra musical dele está nesse livro, e que também vem trazendo um outro resgate, que daí é o resgate musical. E aí é um resgate num outro aspecto, num outro âmbito, porque como músico, em vida, ele ficou um pouco à margem, não porque ele era... porque ele recebeu, se tem para as pessoas entenderem, a música que foi que projetou Leminski nacionalmente, foi quando ele começou a ser gravado por Caetano Veloso, quando ele começou a fazer tantas parcerias com Moraes Moreira, quando ele começou a ser gravado e as músicas dessas parcerias eram escolhidas para fazerem parte do repertório de novelas da Globo, enfim, ele foi projetado nacionalmente. Mas como letrista e compositor, normalmente, no caso da música, o que aparece é o intérprete, quem está cantando. Então, digamos assim, que agora, como grande músico, é a partir desse trabalho que a Estrela Leminski, minha irmã, vem fazendo com os shows, que as pessoas vêm redescobrindo toda essa preciosidade musical e que é muito diversa também, porque você encontra um Leminski roqueiro, você encontra um Leminski bem música popular brasileira, ele também teve uma relação forte com a vanguarda paulista, Itamar Assunção, então era bastante diverso, sem falar até com algumas parcerias que ele fez, bem curiosas, com os trabalhos com o casal que era dupla sertaneja, Belarmina e a Gabriela. Muita gente, eu acho que nunca nem ouviu falar, enfim, mas se for estudar um pouco mais sobre a história da música, da raiz da música curitibana, vai saber o quanto eles foram importantes. Enfim, então ele tinha essa capacidade de estar em contato sempre com essa diversidade e ele tinha ele transitava super bem entre meios tão diferentes. Além da música, além da poesia, tem também um outro resgate que a gente vem fazendo, importante, que é a relação dele com o grafite. Leminski já falava de grafite numa época em que o grafite era completamente marginalizado e hoje o grafite é considerado a arte, enfim, as pessoas estão cada vez mais envolvidas com isso, e ele já tinha esse discurso há quase 40 anos atrás, dizendo que a arte tinha que ser levada para as ruas, a arte tinha que sair de um ambiente restrito, de um livro, de uma sala de aula e estar dentro de um contexto urbano. Então, a defesa do grafite até hoje tem um vídeo no YouTube que muitos grafiteiros adoram e tem como referência também, porque ele acaba sendo uma espécie de um mentor, assim, faz um mantra sobre a rua como um espaço, como uma tela em branco que deve ser preenchida com a criatividade e a arte, de não só
da poesia em si, mas das artes visuais também, mas a poesia inserida dentro também de um contexto do grafite. Então a gente tem um outro Leminski aqui, que tem uma outra particularidade também, que é o do roteirista de histórias em quadrinhos eróticos. Então, quando ele trabalhou durante quase um ano como colaborador, redator de uma revista, uma espécie de revista de variedades, que trazia horóscopo, alguns artigos, psicologia, enfim. E tinha também uma seção dos quadrinhos. E esses quadrinhos eram eróticos, então ele como redator, às vezes ele assinava como Paulo Leminski, às vezes ele assinava com pseudônimos, até para variar um pouco a gama, como era muito restrito o número de pessoas dentro da redação dessa revista, eles brincavam com isso, não, se a gente ficar assinando tudo, vão achar que só tem a gente aqui dentro, então eles inventavam os pseudônimos. E essas histórias em quadrinhos também foram resgatadas e estão junto também com as histórias em quadrinhos que Alice Ruiz escrevia na época. Então essas histórias em quadrinhos foram resgatadas e publicadas num livro chamado Afrodite. Então a gente vem trazendo já há algum tempo essas várias facetas do Paulo Leminski de forma ressaltando as qualidades, trazendo coisas inéditas, pelo menos inéditas no sentido de que muita coisa se perdeu no tempo, então a gente tem esse trabalho de fazer esse resgate para pontuar mesmo, para mostrar, e aí dentro desse universo de facetas, a gente tem a exposição Múltiplo Leminski, onde a gente reúne um pouco, é uma mostragem de tudo isso. Então essa exposição nasceu no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. A família foi convidada para fazer essa exposição no espaço Salão Nobre do Olho, um espaço expositivo gigante, para a gente foi um super desafio, Virginia. Um espaço tão grande para ser ocupado por um artista da palavra dentro, né, de um museu que é a excelência das artes visuais. Então a gente tinha esse desafio e aí a Alice Ruiz, como curadora da exposição, ela fez todo esse mapeamento e a gente trouxe aí muito dessa produção toda que ele deixou e todo esse processo, ele também revelou todo parte desse processo criativo. E essa exposição, Múltiplo Leminski, já passou por 8 cidades do Brasil, está indo para a 9ª. E já foi visitado por mais de 500 mil pessoas, tem sido sempre um recorde de público. É uma delícia ver, porque quando tem visita de escolas, a gente vê todas as idades interessadíssimas, então a gente tem essa preocupação de criar um interesse para qualquer tipo de pessoa. Então, uma pessoa mais acadêmica, mais erudita, vai encontrar um Leminski a contento, a mesma coisa, um público mais jovem que quer uma coisa mais irreverente vai encontrar isso também. Quem quiser conhecer bastante da parte toda da vida dele, dos descendentes, também encontra na exposição. Então a exposição é a mais completa sobre todos esses aspectos das áreas que ele atuou. E, paralelamente, a gente começa também a expandir para outras possibilidades de Leminski transitar e de estimular novas produções, porque ele era muito generoso nesse sentido. Ele costumava receber as pessoas em casa, ele não tinha problema nenhum. Nunca ninguém marcava de ir em casa, muito menos tinha hora para ir embora. Não existia esses formalismos, muito pelo contrário. E muitas pessoas costumavam ir procurá-lo para ter uma opinião. Ele sempre foi muito rigoroso na sua opinião. Quando ele realmente não gostava, ele dizia com todas as letras, mas ele estava sempre incentivando, sempre estimulando para que as pessoas estivessem sempre produzindo. Então existia uma efervescência cultural, de produção artística em Curitiba nos anos 70,
não só na poesia, não só na literatura, mas na música, nas artes plásticas, no teatro. Inclusive até no teatro Leminski tem algumas tem pré-roteiros para não só teatro, como também para cinema, documentário. Então ele também transitava nessa área. E aí dentro dessa efervescência toda tinha também o lado da boemia, ao lado de estar recebendo os artistas que vinham de fora, muita gente que vinha de fora, e foi assim, inclusive, que muitos dos artistas com quem Leminski acabou fazendo parcerias ou sendo grande amigo, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, a Bethânia, costumavam vir fazer show em Curitiba, e aí teve um momento, assim, quando começaram a fazer show em Curitiba, começou aquele boato, algumas pessoas dizendo: puxa, mas vocês estão indo fazer show em Curitiba, vocês precisam conhecer um cara que é muito legal e tal, que é o Paulo Leminski. E aí de repente apareciam em casa, tocavam a campainha e abria a porta, de repente quando você via lá, estava o Caetano. E era uma loucura, uma época que não tinha nem telefone, mas nós não tínhamos naquela época telefone, então os contatos eram feitos de forma quase que rudimentar, ou por carta, ou simplesmente as pessoas chegavam em casa a hora que fosse. Então essas referências todas nacionais do que estava acontecendo dentro de uma cidade que naquela época Curitiba tinha 400 mil habitantes, 600 mil habitantes, isso entre os anos 60 e 70, quando tudo isso estava acontecendo, quando já estava tendo essa efervescência toda, a música popular brasileira. Então, ele sempre foi uma referência importante também para os artistas, não só para os artistas locais, como também para os grandes artistas locais ou os aspirantes artistas locais, como também os grandes artistas de fora, que já eram referência para todos. Leminski era uma referência para eles, enfim, dessa amizade, desse contato surgiram muitas parcerias. E então, dessas parcerias, muitos caminhos, muitas portas se abriram nacionalmente. Leminski teve a sorte de não... A gente tem esse Leminski best-seller em toda a poesia, mas ele conseguiu sentir o gosto também do sucesso, né, quando ele lançou o Caprichos e Relaxos, Distraídos Venceremos, desculpa, que figurou entre a lista dos mais vendidos também na Veja, que era a referência na época entre os... Todo mundo lá vê aquela listinha para ver quais eram os livros mais vendidos de cada gênero, e aí ele, com a sua poesia de Curitiba, lançou seu primeiro livro nacionalmente, enfim, já era uma grande referência literária. E Leminski nunca quis sair de Curitiba, então, apesar de que viajava, mas viajava sempre muito a convite a trabalho, viajava bastante para Belo Horizonte, então lá ele tinha um contato também com os intelectuais. Ele sempre ia para fazer trabalhos, convite, e fazer esses contatos com os intelectuais locais. Em Porto Alegre, com o Mário Quintana, ele chegou a estar com o Mário Quintana algumas vezes. Então ele tinha essa coisa de muito enraizada. Ele gostava de ficar muito em casa, para ele era muito importante essas horas que ele tinha dedicadas ao estudo, à leitura e à produção. Nunca pensou em morar definitivamente fora de Curitiba. As duas vezes que ele morou fora, morou no Rio de Janeiro, mas foi por um curto espaço de tempo, em São Paulo também, por situações bem pontuais, mas não com a intenção de se mudar. E dizer que Pinheiro não se transplanta. Era uma forma de declaração de amor à terra. E tinha isso muito forte, e que realmente nos traz à tona aquele orgulho polaco que ele tinha. Curitiba é a cidade que tem a segunda maior população de descendentes poloneses no mundo, e aí a cultura muito forte aqui, mas ainda no momento em que se precisava quebrar muitos preconceitos, e ele sempre levantando essa bandeira, dizendo: não, eu sou polaco de sangue, eu sou polaco de coração, eu falo isso,
quando muitas pessoas até, enfim, tentavam até quase que esconder um pouco a sua descendência de poloneses, justamente por problemas, quando os poloneses vieram, tinha aquela coisa de, era uma mão de obra barata, enfim. E meu pai levantou essa bandeira numa época que pouca gente teve coragem de fazer isso. E aí até hoje eu ouço muita gente dizendo, foi a partir do momento que eu ouvi o teu pai dizer isso, é que me veio esse orgulho e eu decidi simplesmente assumir essa minha descendência com maior orgulho. Então até isso ele quebrou dentro de um momento que era difícil. Na verdade, parece que tudo que ele optou nunca foi, ele não optava pelo fácil, ele só optava. Então você imagina, um menino que poderia tranquilamente ficar numa vida mais confortável, foi estudar dentro do mosteiro, com um regime extremamente rigoroso, estudar e aprender várias línguas dificílimas, voltou e continuou seus estudos de forma autodidata, dentro de uma disciplina também, e passou por diversos momentos da vida onde o que realmente o estimulava era uma superação, uma vontade de fazer diferente, uma inovação que faz com que a marca leminskiana que ele deixou na sua obra toda esteja tão presente na nossa vida, esteja presente nas redes sociais, esteja presente em pequenas pílulas diárias. Uma das coisas que eu gosto de fazer é justamente abrir o livro Toda a Poesia como se fosse um guia orientador, onde a gente abre o poema do dia, enfim, o meu oráculo que ele tem a me dizer, eu abro aleatoriamente uma página e ali está toda a mensagem, todo o segredo revelado. Então, assim, Paulo Leminski, o que eu posso destacar, além de tudo que eu já destaquei, é que muito mais do que o mito, muito mais do que aquele personagem boêmio, muito mais do que uma figura que quebrou vários paradigmas, ele foi realmente um precursor de várias formas de se fazer cultura e também um pouco de se colocar, se posicionar dentro de um universo bastante que se tolhia. Curitiba era tolhedora dentro de tantos costumes e tradições rigorosas e rígidas, enfim, ele trabalhou isso para que Curitiba fosse diferente, e hoje a gente sente essa Curitiba diferente. Então, quem não passou por todo esse, quem não é uma testemunha ocular da história, quem não estudou ou quem não ouviu falar de quem foi que foi testemunha de tudo isso, não percebe o quanto tudo que está hoje aí, que a gente vê nas características não só na cidade, mas também da poesia, não só curitibana, mas brasileira, da música também, da prosa, tem muito de Leminski, é um Leminski desbravador. E esse Leminski desbravador teve e tem ainda muito a nos dizer. Então eu agradeço esse tempo que a gente ficou junto, espero que tenham gostado desse bate-papo e até uma próxima oportunidade. Fazia poesia, e a maioria saía tal a poesia que fazia. Fazia poesia, e a poesia que fazia não é essa que nos faz a alma vazia. Fazia poesia, e a poesia que fazia era outra filosofia. Fazia poesia, e a poesia que fazia tinha tamanho família. Fazia poesia, e fez alto em nossa folia. Fazia tanta poesia, ainda vai ter poesia um dia.